convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo 33. Mas eu preciso fazer uma introdução antes da gente ir para o texto e para a temática dessa noite. Mas já deixa aberto aí no Salmo 33, versos 13 a 22. Nós escolhemos como temática no mês de julho falarmos sobre um assunto que eu vou ser honesto com vocês, tá? Vou ser bem honesto. Eu não me lembro de nenhuma igreja que fez uma série de sermões com esse tema. Se alguém conhecer, por favor, me fale. Pastor, não, o senhor está desatualizado. Tal igreja em tal lugar pegou os 5 sentidos humanos e fez uma série de sermões. Eu não conheço. E gostaria muito de ouvir outros sermões sobre esse tema, porque eu estou muito convencido de que esse é um tema extremamente atual. Primeiro, porque basicamente, como ser humano, eu e você temos os 5 sentidos. Nós estamos falando de coisas muito comuns a nós: visão, audição, paladar, olfato, tato. A questão é, existe uma conexão dessas coisas que tem a ver com os sentidos humanos com os quais nós lemos o mundo, sentimos as coisas, temos percepção do que está fora de nós, com a realidade espiritual? E aí, meus amados irmãos, eu quero pedir uma coisa a vocês. Se você for edificado pela palavra dessa noite e não ouviu a da manhã, volte lá no YouTube, veja o sermão da manhã. Mais do que isso, compartilhe esses sermões em sequência com as pessoas do seu relacionamento. Porque eu não tenho dúvida de que esse é um assunto extremamente atual. Nós estamos falando dos 5 sentidos e nós estamos propondo que eles precisam ser rendidos a Cristo. E talvez nunca a igreja do Senhor Jesus, em especial, precisa parar para pensar nisso com tanta profundidade. Pela manhã, nós introduzimos o tema de hoje: visão, a capacidade de ver. E pela manhã, nós trabalhamos questões muito práticas, pegando Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz no verso 22 e 23, que os nossos olhos, eles são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será. Mas se os nossos olhos forem maus, as coisas não vão estar bem. E aí Jesus diz lá assim: porque se a luz que há em você é trevas, que terríveis trevas serão. E nós falamos que tudo aquilo que os nossos olhos captam, a princípio é luminosidade. Se você pegar biologicamente, fisiologicamente, é assim. Tudo que os seus olhos captam é luminosidade. A gente só não capta aquilo que é escuridão plena. Não temos como captar. As células com as quais os nossos olhos foram criados captam luz. Mas aí Jesus diz assim: se a luz que está em você for trevas, não parece uma coisa contraditória? E aí nós vimos hoje pela manhã que a luminosidade que entra pelos nossos olhos e cria imagens, pode na verdade estar associado com coisas muito escuras. E aí Jesus diz que trevas terríveis serão. Mas hoje à noite, eu quero entrar numa outra dimensão desse sentido humano que é a visão. Uma dimensão metafísica. Alguém já definiu que o metafísico é aquilo que transcende a natureza física das coisas. Ou seja, o que tem a ver com visão, mas que não está relacionado de um modo direto com a necessidade de um globo ocular, de uma estrutura física, de células humanas, de uma estrutura biológica. E se nós queremos pensar sobre isso, nós temos que começar por aquele que não tem estrutura
fisiológica, biológica, material, que é o próprio Deus. Vou fazer uma pergunta de cara para você. Deus tem olhos? Deus tem olhos ou não tem olhos? Vamos ler a palavra? E vamos tentar entender isso? Mas espera aí, Deus tem olhos, mas Ele não tem corpo? Como Ele tem olhos? Olha que coisa intrigante. Então existe uma percepção, né, de uma visão que é metafísica. Vai além da matéria, vai além do físico. E nós precisamos começar com Deus. Salmo 33, versos 13 a 22. Diz assim a Escritura: dos céus, olha, quem, gente? O Senhor. E o que Ele vê? Ele vê toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Se Ele observa todos os habitantes da terra, quem aqui está escondido do olhar de Deus? Ninguém. Ele que forma o coração de... Boa noite, tudo bem? Vocês estão aí? Ele que forma o coração de... Ah, está aqui. Vocês estão conseguindo ler aí também? Ele que forma o coração de... Vou mudar a frase. Ele que forma o meu coração. Você pode repetir? Ele que forma... Eu estou entre todos. Concorda comigo? Que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a sua esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O nosso Deus é um Deus que vê. Vê todos. Vê todas as coisas, ao mesmo tempo, em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Nesse exato momento, na Amazônia, há milhares de folhas caindo de árvores. Deixa eu dizer uma coisa para você, os olhos de Deus estão ali. Nesse exato momento, em algum lugar do universo, alguma estrela sucumbiu. E ela produziu uma grande explosão. Quem sabe um buraco negro está colapsando toda uma galáxia. Deus está vendo. Os olhos dele estão vendo todas essas coisas. Em galáxias distantes que nós sequer sabemos que existem. No microcosmos. Provavelmente, nas células profundas do corpo de uma pessoa. Por causa de um problema do DNA, começa um câncer. Deus está vendo a mutação daquela célula. Na verdade, Ele está vendo o que acontece que é menor do que um átomo. Que, como nós já sabemos, se divide ainda em partículas. E Deus conhece você, o seu coração, a sua história. E tudo aquilo que de maneira fisiológica e física os seus olhos veem, Deus vê quando você vê. Esse é o Deus que se revela nas Escrituras. Há um contraste muito forte entre ele e os falsos deuses. Se você ler lá no Salmo 115, versos 4 e 8, quando a Bíblia fala dos falsos deuses,
E é um termo até meio chocoso com os artífices que pegam uma madeira lá no campo e esculpem uma obra e adoram aquela obra, veneram aquela obra. E aí a Escritura diz ali: aqueles falsos deuses têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm pés, mas não andam. O Deus bíblico não tem olho, mas vê. Olho que eu estou dizendo, olho físico como o seu. Existe uma coisa, biblicamente falando, que chama-se antropomorfismo. Quando, por exemplo, a gente lê os olhos de Deus. Pessoal, hoje eu vou beber muita água, vou usar aqui um sprayzinho, porque minha voz está ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, eu não vou atrapalhar o Espírito Santo. É uma boa noite para você ouvir mais o Espírito Santo que minha voz. Posso ouvir um amém, pessoal? Então vamos lá. Mas como eu preciso da voz, só não vão fazer videozinho depois com isso, tá? Beleza, combinado. Mas veja só. Antropomorfismo é um princípio teológico. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas não são olhos físicos como os nossos. Se fossem físicos, ele não poderia ver tudo ao mesmo tempo em todos os lugares. É uma capacidade única de Deus. Nós temos que entender que o nosso Deus é único. Não existe par, não existe semelhante. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E nesse sentido, para a gente poder entender que os seus sentidos estão conectados conosco e com a nossa realidade, a Escritura usa de antropomorfismo. Antropomorfismo é essa linguagem. Os olhos de Deus, as mãos de Deus, os ouvidos de Deus. Mas não se engane. Enquanto os falsos deuses têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, pega aí qualquer estátua que é venerada, adorada, não vai dar um chute nela para dar confusão, igual deu uns anos passados, né? Mas qualquer uma delas, elas têm tudo isso, mas não servem para nada, porque elas não têm sentido, elas não têm sensores. São coisas mortas, mas o nosso Deus, que não tem olhos físicos, não tem orelhas físicas, não tem mãos físicas, Ele tem uma mão estendida, Ele tem um ouvido pronto para ouvir, Ele tem olhos que veem num sentido transcendente e metafísico. Você quer ver algumas coisas que a Bíblia diz sobre isso? Por exemplo, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Enquanto alguém está gemendo pelos que sofrem e fazendo bem, o olhar do Senhor está ali. Mas enquanto alguém nesse exato momento está cometendo uma barbárie, não pense ele que os olhos do Senhor não estejam contemplando a sua maldade, a sua injustiça, e que Deus não haverá de tratá-la no devido tempo. Hebreus 4:13. Nada, preste atenção nesse texto, Novo Testamento, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Gente, que coisa pesada, né? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele que devemos prestar contas. Eu já disse aqui que se a gente conseguisse pegar aqui nesse telão e jogar seus pensamentos dos últimos 4, 5, 6 dias, como você se sentiria? E eu fui honesto. Meu Deus do céu. Eu correria aqui e fugia por aquela porta de tanta vergonha. Eu acho que a maioria de vocês aqui
né? Porque de vez em quando tem uns soberbos que acham que os pensamentos deles são melhores que o de todo mundo. Provavelmente você seria o mais envergonhado aqui nessa noite. E a gente não tem esse telão, graças a Deus, que expõe a gente para todo mundo. Mas segundo esse texto, nós estamos expostos aos olhos de Deus. O tempo todo. O tempo todo Ele está nos vendo. Não existe nada, nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhuma palavra, nada que façamos que esteja encoberto a Ele. Ele está vendo todas as coisas. Esse é o olhar metafísico de Deus, que vai além da nossa compreensão da matéria. Ele não precisa de um corpo, de uma fisiologia como eu e você. Ele vê todas as coisas e, mais do que isso, Ele julgará todas as coisas. Em 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 16, do verso 9, há um texto muito interessante, em que Deus dá uma palavra para o rei Asa. O rei Asa foi um rei que havia clamado a Deus, né? Então, se cair numa gincana, é uma piadinha sem graça, tá, pessoal? Vocês fazem uma coisa por mim? Eu vou contar uma piada bem sem graça. Vocês podem rir no final? Me ajudem, por favor. Quem criou Asa na Bíblia? A mãe dele. Obrigado, Marcinho. Só o Marcinho que riu. Esse é um presbítero fiel e verdadeiro, né? Então você pode contar essa piadinha para alguém, né? Quem criou Asa na Bíblia? Criou Asa? A mãe dele. Porque tem um rei chamado Asa. Entendeu agora, infeliz, a piada? Agora caiu a ficha, né? Beleza. Fora a piada, o rei Asa, olha só que coisa interessante. Foi um rei que nas suas primeiras batalhas, ele clamou ao Senhor. E o Senhor o abençoou. O Senhor deu vitória a ele. Mas de repente, veio um império muito poderoso. E o que ele fez? Ele fez alianças abomináveis ao Senhor. E deixou de buscar no Senhor o refúgio. Olha o que Deus disse para ele, através do profeta: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente de coração. Os meus olhos estão atentos, Asa, para quem diz assim: Senhor, só o Senhor é minha esperança. E o Senhor está dizendo: eu estou com os olhos atentos. Nisso você cometeu uma loucura. Olha o que Deus disse para o rei. Ele havia pedido de todo o coração a Deus o que Deus tinha feito anteriormente, olhado, visto e atendido. Agora ele vacila. E ele coloca a sua confiança em alianças espúrias. E o que Deus diz? Nisso você cometeu uma loucura. Você esqueceu que eu vejo todas as coisas. Você esqueceu que eu olho para aqueles cujo coração buscam se fortalecer em mim. De agora em diante terá que enfrentar guerra. Você está entregue às guerras, Asa, porque você esqueceu que eu sou um Deus que tudo vê. Pensar nessa capacidade de Deus, de uma visão metafísica, que alcança todo o nosso coração, todo o nosso ser, tudo o que somos. Meus irmãos, isso não te leva a um certo desespero? Isso não te leva a um nível de temor profundo dentro da sua alma? Ele me vê o tempo todo e por completo. Eu não consigo esconder dele o meu coração. Eu não posso fingir que sou algo que eu não sou, porque ele tem essa visão que contempla tudo e todos e o tempo todo.
Como podemos ter esperança? Diante desse Deus justo e santo, que tudo vê, que tudo contempla, que sabe exatamente o que você tem assistido, visto, onde os seus olhos têm passado, onde os seus pensamentos têm se constituído e construído, onde a sua alma se encontra exatamente agora. Como, irmãos, podemos ter esperança? Somente se nós entendermos com mais profundidade esse olhar transcendente do nosso Deus. Ele nos contempla, Ele nos vê, mas Ele chama o nosso sentido da visão a também ter um olhar transcendente. Preste atenção, eu vou repetir isso para você entender. Ele também nos chama para que o nosso sentido da visão possa ter um olhar transcendente. Veja só, vamos lá no Salmo 34, pertinho do 33 que nós acabamos de ler, versos 4 e 5. Esse Deus que vê todas as coisas e dessa maneira plena, que nada nós podemos esconder diante dele. Olha o que o salmista diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Pastor, se é assim como o senhor está dizendo, que Deus vê tudo, Deus conhece tudo, não há limites para o olhar dele é esse olhar metafísico, não depende do lugar, do espaço, do tempo, de nada. Pastor, o que vai ser de mim? Aí o salmista vem e diz assim: mas eu busquei o Senhor. Ele buscou cheio de temores, e o Senhor o livrou. E olha só o que ele continua dizendo, o verso subsequente: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Então você tem duas hipóteses em relação a Deus: tentar fugir dele, o que é impossível. Para onde me ausentarei da tua presença? Para onde estarei longe da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos mares, até lá haverá de me guiar a tua mão. Porque trevas e luz são as mesmas coisas para ti, Senhor. O Senhor me conhecia quando eu era uma substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. O Senhor me criou de modo assombrosamente maravilhoso. Ah, Senhor, quão maravilhoso Tu és. Você pode tentar fugir, e essa tentativa de fugir dos olhos de Deus em nada vai dar. Ou você pode humildemente contemplá-lo, olhar para Ele de volta. Não fugir, mas se aquiecer e dizer: Senhor, como eu não posso fugir? O que eu preciso ver? O que os meus olhos não estão vendo? O que eu preciso contemplar? Nós lemos Hebreus, eu queria ir lá com você naquele texto. Nós lemos Hebreus, no capítulo 4, vamos lá? Vamos voltar lá um pouquinho? Capítulo 4, verso 14. Na verdade, o verso 13, que foi o que nós lemos, eu queria que a gente voltasse naquele versículo, porque é muito duro o que a palavra diz aqui. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Olha aí, Deus está vendo tudo. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Verso 14. Qual é a primeira palavra
do verso 14. É uma conjunção. Como é que está na sua Bíblia? Fala aí para mim. Portanto. Que coisa maravilhosa. Deus vê tudo, não dá para fugir dele. Ele contempla todas as coisas, nós vamos ter que prestar contas de tudo. Portanto, o que a gente faz? Que atitude a gente tem? Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, preste atenção, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olhe para Ele para ser curado, olhe para Ele para ser perdoado, olhe para Ele para que o seu rosto não sofra vexame. Mas para quem eu devo olhar? Para o sumo sacerdote, aquele que foi o sacrifício vivo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor, uma coisa nos basta, mostra-nos o Pai. Ah, Felipe, há quanto tempo eu estou com vocês? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem nós temos que contemplar? O Filho, para que o Pai nos aceite, apesar dos olhos maus que temos. Apesar dos olhos maus que temos. A nossa vergonha, diante dos olhos de Deus que tudo vê, deve ser o nosso maior encorajamento para olhar para a cruz. A nossa vergonha, diante dos olhos do Deus que tudo vê, deve ser o nosso maior encorajamento para olhar para a cruz. Porque quando nós olhamos para o Filho, o Pai derrama seu colírio nos nossos olhos. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Sua glória verteu e salvou este pobre pecador. Como diz o coro? Foi na cruz que um dia meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. E agora me alegro em sua luz. Esse é o Evangelho que nos dá olhos metafísicos para a gente ver o que esse olho humano não consegue enxergar, para a gente enxergar a graça de Deus, para a gente enxergar o perdão de Deus, para a gente enxergar a reconciliação de Deus, para a gente enxergar a vida nova, a vida eterna, o reino eterno, mesmo antes desse reino eterno chegar em sua plenitude. É isso que acontece conosco quando nós, ao invés de correr para longe do olhar de Deus, nós falamos: Senhor, não há como me esconder,
Então eu olho para ti através do teu filho. E aí a gente começa a fazer escolhas práticas. A gente não escolhe, por exemplo, deixar de ver determinadas coisas e ver outras para a gente ser salvo. A gente escolhe porque nós já fomos salvos, porque nós já somos dele, porque os nossos olhos foram abertos, porque agora nós sabemos e temos consciência de que a nossa esperança está naquele que tudo vê, e nós cremos que o fato dele nos ver e estarmos em Cristo agora não nos condena, não nos oprime, não é a ira dele que está contra nós, mas antes disso que está o seu benefício, porque ele olha para todos os que o temem de um modo especial. Quero terminar o sermão desta noite com um versículo que me desafiou muito na preparação dessa palavra. Salmo 119, verso 37. Eu acho que a melhor aplicação que nós podemos trazer ao final dessa palavra nessa noite. Esse Deus cujo olhar é metafísico, não está preso a nenhuma estrutura material. Ele é espírito, ele tudo vê em todos os lugares. Mas que nos chama a olhar para ele no seu Filho que morreu na cruz, para que agora o nosso olhar possa também ser transcendente. Como diz um cântico também antigo, hoje eu estou gostando de música antiga, né? Diz assim: não vivo por vistas, alegre estou. Então, para a gente olhar além dos problemas, além das circunstâncias, nós então temos esse novo olhar, essa nova capacidade, porque nós olhamos para Cristo. E uma vez que isso acontece, eu queria deixar com você esse versículo para toda essa semana e para o seu coração. Eu não sei se é possível colocar aí. É Salmo 119, verso 37. Olha só. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Vou repetir. Primeira parte do versículo. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Hoje de manhã eu falei, o brasileiro gasta em média 46 horas do seu mês em redes sociais. É a média. Se nós estivermos dentro da média dos brasileiros, a pergunta é: você gasta pelo menos o dízimo em oração? 4,6 horas de oração? Entendem? Como é que a gente tem que orar? Isso aqui tem que ser nossa oração, irmãos. Para mim e para você. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. A gente está vendo muita inutilidade. E os olhos são a candeia do corpo, como nós vimos hoje de manhã. Mas o versículo não termina aqui. Não é só deixar de ver coisas. Nós temos que ver algumas coisas. E o versículo diz: faze-me viver nos caminhos que traçaste. Ah, meus irmãos, coisa maravilhosa. A gente está precisando disso ou não? Desviar o olho do inútil para ver aquilo que é o projeto maravilhoso de Deus para as nossas vidas, que tem a ver com a eternidade. Ah, irmãos, como eu me senti humilhado diante desse versículo. Porque eu já fui cego. E quão cego eu andei, longe do meu Senhor. Mas foi na cruz que um dia eu vi. Mas como eu sou tentado a desviar os meus olhos para as coisas inúteis, ao invés de olhar para o Senhor. E eu quero
Eu quero ver e viver nos caminhos que Ele traçou. É isso que eu quero ver. É nisso que eu quero mirar. E eu creio que você também. Quero orar por aqueles que se sentem muito desafiados por essa palavra nessa noite. Quem sabe tem alguém que estava cego, perdido. Hoje de manhã, quando terminou o culto, e eu preciso confessar aos irmãos, eu assustei com tanto de gente, deve estar saindo de férias, porque de manhã a gente tinha uma presença pequena para o nosso padrão. Muita gente saindo, mas o Senhor sempre nos surpreende. Eu cheguei ali atrás e uma irmã da igreja falou assim: essa moça quer falar com o senhor. E eu estava assim meio corrido, tinha um compromisso para o almoço. Vamos conversar. E aquela irmã, não sei se ela está aqui hoje à noite, se ela tiver, eu queria até que ela desse um oi, sem constrangimento. Ela falou assim: eu quero entregar de novo. Ela está aí, Gabi? Não, né? Oi? Está online. Eu esqueci o nome dela, Gabi. A Bárbara. Explica para ela, Gabi, viu, Bárbara? Por favor, você que está online. Eu demoro assim uns 7 a 8 meses para gravar o nome de alguém. Paciência. Meu olho é melhor do que meu ouvido, tá? A gente vai falar sobre a audição depois. Mas assim, a Bárbara chegou ali no fundo, hoje no final do culto da manhã, cheia de lágrimas, colega de trabalho da Gabi, e falou assim: eu preciso renovar minha vida com Jesus. Eu quero fazer um voto novo com Jesus. Eu quero começar o discipulado. Eu quero estudar a palavra. Eu preciso de amigos e amigas cristãs. Não foi, Gabi? Fala no microfone, Gabi. Abre aí, por favor. Oi, Bárbara. Não, já tem um tempo que ela... Tem 6 meses que ela está lá na clínica e a maioria... eu trabalho com 2 meninas e a maioria de nós somos cristãs. E ela a vida toda foi da presbiteriana, e quando eu falei que eu era da presbiteriana, ela falou: nossa, que legal. E há um tempo, assim, conversando com ela, né, ela foi contando um pouco da história dela. E um determinado dia, já em final de expediente, eu explicando como que funcionava aqui na igreja, como que eu cheguei, como eu fui bem recebida, como eu fui inserida nos ministérios, eu e a minha família. Ela se emocionou e falou assim: Gabi, eu sinto muita falta da igreja. Aí eu fui lá, abracei ela, mais uma outra irmã também chegou, abraçou, a gente orou com ela. E eu expliquei como é que funcionava o Trilho Luz, como funcionava o discipulado. Ela falou: Gabi, eu quero fazer profissão de fé, eu quero voltar e eu preciso de uma igreja que me acolha, eu preciso de amizades boas, né? Eu falei: não, então você veio para o lugar certo, porque a gente trabalha com discipulado desde o Encontros para uma Nova Vida, até o Life on Life, terminando o Life on Life, tem o Aquecendo Coração e por aí vai. Aí ontem eu nem tinha mandado mensagem para ela, ela me mandou mensagem. E a gente já foi conversando, falou: que hora que começa o culto? Eu sempre chamo, né? Às vezes ela não consegue vir, e hoje ela apareceu e deu certo. Amém. Glória a Deus. E os olhos se abriram. Sim. Né, Bárbara? Você que está aí com a gente online. Quem sabe Deus está fazendo isso hoje à noite também. Você estava cego. Cego. Mas hoje o olhar transcendente de Deus se revelou para você. E ao invés de fugir, você está dizendo: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero contemplar o Filho. Fala isso para o Senhor. E talvez a luta de alguns seja como a minha. Senhor, me ajuda num tempo de tanta coisa fútil, olhar para aquilo que faz sentido. Ser criterioso. Que desafio, irmãos. Que tempo difícil, irmãos. Nós cuidarmos dos nossos olhos e rendermos os nossos olhos ao Senhor. Vamos ficar em pé. E se houver alguém que queira orar aqui na frente, a gente não força a barra. Eu quero orar porque eu quero me entregar ao Senhor, eu quero renovar meus votos, eu quero orar por alguém que eu quero muito ajudá-lo a perceber o amor de Deus, e nessa noite eu quero interceder pela conversão, para que os olhos espirituais das pessoas se abram. Eu não sei qual que é o motivo.
Eu quero orar pelo meu fortalecimento espiritual. Vem aqui na frente. Eu preguei esses dias num congresso, um grande congresso, irmãos sabem disso, alguns assistiram online. Quando terminou o congresso, uma mulher me procurou. Eu não quis ir lá na frente porque eu acho que não precisa. E eu disse para ela: pois filha, você talvez é a que mais precisasse, porque o passo na frente era a quebra do seu orgulho. Deus não precisa não, mas talvez você precisava. Humildade. Então se alguém sente necessidade, vem aqui, nós vamos orar. Como eu disse, eu preciso muito da oração dos irmãos. Senhor, guarda os olhos do nosso pastor. Senhor, que ele contemple as grandezas do Senhor, para quando ele chegar nesse púlpito aqui, ele ser capaz de ministrar isso. Porque nós todos, irmãos, temos as lutas muito parecidas. O Senhor tem que ter misericórdia e graça sobre nós, amém? Amém. Que o Senhor nos livre das coisas fúteis, para nós vermos as grandezas do que Ele preparou para nós. Vamos louvar o Senhor e logo depois nós vamos orar. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Oh, Senhor. Mas da glória desceu e seu sangue verteu e salvou O coro todo mundo conhece, vamos cantar. Foi na cruz.
cruz que um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em glória sua ao teu nome, Senhor, que abriu os nossos olhos, Senhor. Glória ao teu santo nome, que ao pesar de contemplar a nossa miséria, o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor mandou o teu Filho, santo, 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 para que ele recebesse o peso do nosso pecado. Ó Deus, como diz a tua palavra, aquele que não cometeu pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado, Senhor. E isso abriu os nossos olhos. E agora nós pertencemos ao Senhor. Eu quero também consagrar, quem sabe alguém nessa noite, cujos olhos foram abertos pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite, seja aqui neste lugar ou onde as pessoas estão assistindo esta mensagem. Que o Senhor, ó Deus, cele com o Santo Espírito da promessa e guarde esta vida até a consumação de todos os tempos. E que nós, ó Deus, tenhamos os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus.